Tem uma reportagem circulando que diz que passar mais tempo na academia virou símbolo de status. E a maioria dos negócios de movimento e corpo leu isso como uma boa notícia. Mas esse dado não é oportunidade, é diagnóstico. E o diagnóstico pode incomodar. O luxo sempre foi uma declaração. Durante décadas, essa declaração foi feita com objetos: o carro, o relógio, a bolsa, a viagem. A lógica era simples: você mostra o que tem e as pessoas entendem quem você é. Só que esse código foi mudando. E quando o comportamento do consumidor muda, ele não manda aviso. O que a reportagem captura é um deslocamento real. O consumidor de maior poder aquisitivo começou a gastar tempo e dinheiro com o corpo de um jeito, que antes era reservado para bens tangíveis. Não é modismo de academia, não é febre de musculação. É uma reconfiguração de onde as pessoas depositam valor, identidade e pertencimento. O problema é que a maioria dos negócios de movimento e corpo ainda não leu isso direito. Continua operando com a mentalidade de quem vende acesso. Acesso ao equipamento, acesso ao horário, acesso ao professor. E vender acesso funciona enquanto o concorrente também vende acesso. Quando o mercado começa a vender experiência, o negócio que ainda vende acesso compete por preço, porque é o único argumento que sobrou. Pense no cliente que entra numa academia comum. Ele paga a mensalidade, tem o torniquete liberado, usa a esteira, vai embora. A relação toda é transacional. Ele entrou, consumiu, saiu. Agora pense no cliente de um estúdio que cobra 3 vezes mais pelo mesmo volume de treino. O que esse estúdio entrega de diferente? Em muitos casos, o equipamento é o mesmo. O protocolo de treino não é radicalmente superior. A diferença não está no recurso físico, está no que a experiência comunica para quem está dentro dela. Esse cliente de estúdio não está comprando uma hora de exercício. Ele está comprando a sensação de pertencer a um ambiente que reflete quem ele acredita ser ou quem ele quer se tornar. Isso é o luxo moderno, não o objeto que você exibe, mas a experiência que define quem você é quando está dentro dela. E aqui está o primeiro ponto que importa entender. Esse deslocamento não aconteceu porque o setor fitness ficou mais sofisticado. Aconteceu porque o consumidor evoluiu e foi buscar em outros espaços o que vários setores pararam de entregar, que é presença real, relação humana e resultado que aparece na vida, não só no papel. Houve um momento em que o varejo de luxo entendia isso. A loja de grife não vendia roupa, vendia o tratamento que você recebia ao entrar, o ambiente, o ritual da compra. Com o tempo, parte desse setor virou e-commerce, perdeu o toque humano, padronizou a experiência. O consumidor que buscava isso precisou ir buscar em outro lugar. E o lugar onde ele encontrou presença, pertencimento e resultado visível foi justamente o espaço de movimento e corpo. Então, o dado da reportagem não é uma novidade surgindo no horizonte. É a confirmação de algo que já aconteceu. Quem entendeu isso antes está colhendo agora. Quem ainda não entendeu está sentindo que o mercado ficou mais exigente, que o cliente reclama mais, que a retenção caiu, que a concorrência aumentou, mas não consegue nomear de onde vem essa pressão. E não consegue nomear porque está olhando para o sintoma e não para a causa. O sintoma é a dificuldade de reter e de justificar o preço. A causa é não saber o que está vendendo de verdade. Antes de avançar para o que isso muda na prática, vale entender por que esse erro de leitura é tão comum. Não é descuido. É que vender acesso é mensurável, simples de comunicar e fácil de operar. Você monta a grade de horários, define o preço da mensalidade, abre as portas, o cliente vem, usa, paga. Tem uma lógica clara. Vender experiência de transformação exige que o negócio saiba responder a uma pergunta que a maioria nunca parou para fazer. O que muda na vida do cliente porque ele está aqui? Não o que ele aprende, não o exercício que ele faz, mas o que muda de verdade, no corpo, na autoestima, na forma como ele se apresenta para o mundo, na vida que ele volta a ter quando sai daqui. Enquanto o negócio não sabe responder isso, ele não tem posicionamento. Tem uma grade de serviços.
E grade de serviços compete com qualquer um que monte uma grade parecida, porque o critério de escolha do cliente vira o preço ou a localização. O que o dado de comportamento revela é que existe um grupo de clientes que não quer mais fazer essa escolha por preço ou localização. Eles querem escolher pelo que o lugar representa. E esses clientes são exatamente os que sustentam um negócio com margens saudáveis, com retenção alta e com indicação orgânica. Porque quando as pessoas encontram um ambiente que as define, elas não ficam caladas sobre isso. Então, o dado da reportagem confirma que a demanda existe e que esses clientes estão ativos no mercado. O que ainda falta entender é por que tão poucos negócios conseguem de fato alcançá-los. E a resposta está num erro de posicionamento, que acontece antes mesmo de abrir as portas. O erro começa na hora em que o negócio define o que vende. E quase sempre ele define errado, não por falta de cuidado, mas porque usa o referencial errado para fazer essa definição. A maioria dos negócios de movimento e corpo descreve o que oferece em termos de entrega operacional. Aulas por semana, modalidades disponíveis, carga horária, número de profissionais, equipamentos. Isso é o cardápio do serviço. É o que o negócio faz. Não é o que o cliente compra. O cliente não compra uma aula de spinning às 6 da manhã. Ele compra a sensação de que existe uma versão melhor de si mesmo e de que aquela aula, naquela frequência, está construindo o caminho até ela. A aula é o mecanismo. O que ele compra é a transformação que o mecanismo viabiliza. Essa distinção parece sutil, mas ela muda tudo. Muda o que o negócio comunica, muda quem ele atrai, muda como o preço é percebido, muda o motivo pelo qual o cliente fica ou vai embora. Quando o negócio comunica o mecanismo, ele fala com quem está comparando opções. Quando o negócio comunica a transformação, ele fala com quem está buscando um lugar que entende o que ele precisa. Pense na diferença prática. 2 estúdios de Pilates na mesma cidade, com estrutura parecida e professores de nível equivalente. O primeiro anuncia Pilates Reformer, turmas reduzidas, profissionais certificados. O segundo comunica de outro jeito. Ele mostra clientes que voltaram a se mover sem dor, depois de anos com limitação. Pessoas que retomaram uma atividade que tinham abandonado. Profissionais de alta demanda que encontraram no espaço o único momento do dia, que é completamente deles. Os dois têm o mesmo produto operacional, mas o segundo criou um contexto de significado em torno do que entrega. E o cliente que está disposto a pagar mais não está comparando o reformer nem o currículo do professor. Ele está escolhendo o lugar que traduz o que ele sente que precisa. Esse contexto de significado é o posicionamento real. E posicionamento não é slogan nem identidade visual. É a resposta clara para a sua pergunta. Por que alguém que tem todas as opções do mercado disponíveis escolheria especificamente este lugar? Se a resposta for porque temos bom atendimento, ou porque somos próximos e acolhedores, o negócio não tem posicionamento. Tem qualidades genéricas que qualquer concorrente também alega ter. Posicionamento real é específico. É o que só você entrega, para quem só você entende de verdade. E aqui aparece a virada que o dado da reportagem provoca, a que a maioria não quer encarar. O luxo não migrou para a academia porque o setor ficou mais sofisticado. Migrou porque o consumidor foi buscar nesse espaço o que outros setores deixaram de entregar. Isso significa que a janela pode fechar da mesma forma que abriu. Se o setor de movimento e corpo padrão seguir o mesmo caminho que o varejo de luxo seguiu, que é escalar, digitalizar, padronizar e reduzir o custo do toque humano, o cliente que procura presença e pertencimento vai encontrar esse ambiente em outro lugar. Ele sempre encontra, porque a necessidade não some, só muda de endereço. O que sustenta o posicionamento de um negócio de experiência não é a estrutura física, não é o equipamento, não é nem o método. É a consistência com que ele entrega aquilo que prometeu que seria. Toda vez que a experiência cai abaixo da expectativa que o posicionamento criou,
o cliente não reclama, ele simplesmente recalibra a percepção de valor. E quando a percepção de valor cai, o preço deixa de ser justificável, a fidelidade enfraquece e a indicação para. Por isso, o diagnóstico que o dado revela não é sobre crescimento de mercado, é sobre consistência de entrega. O mercado está sinalizando que existe disposição para pagar por experiência real. A questão é se o negócio entrega experiência real ou se entrega a promessa de experiência embrulhada numa comunicação bonita. Existe uma forma simples de testar isso. Pergunte para o cliente mais antigo que você tem: o que mudou na sua vida desde que você está aqui? Se ele consegue responder com cenas concretas da vida dele, o negócio está entregando transformação. Se ele hesitar e voltar para os atributos do serviço, como o horário é bom ou os professores são atenciosos, o negócio ainda está sendo percebido como acesso, não como experiência. Essa é a diferença que separa quem ajusta o preço do que já entrega de quem precisa mudar o que entrega para ter o direito de cobrar mais. Não é questão de tabela de preço, não é questão de posição de mercado. É questão de o negócio saber, com honestidade, o que está de fato entregando. O produto nunca foi o treino. Foi o que o treino representa na vida de quem paga por ele. E enquanto o negócio não entender isso, qualquer dado de comportamento de mercado vai continuar sendo lido como oportunidade externa, quando na verdade é um espelho. O comportamento do consumidor mudou. O mercado confirmou que existe espaço para quem entrega experiência real. A pergunta que fica não é se você quer ocupar esse espaço, é se o que você entrega todos os dias justifica estar nele.